Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. Imagina a cena. Em plena sede da ONU, em Nova York, o presidente do Brasil sobe ao púlpito e solta uma palavra que ecoa pelo mundo inteiro: genocídio. Foi assim que Lula descreveu a situação na faixa de Gaza nesta segunda-feira, 22, num discurso que já está gerando polêmica internacional. De um lado, ele deixou claro que o Brasil condena os ataques terroristas do Hamas, reconhecendo a gravidade do ataque de 7 de outubro de 2023. Mas, do outro, criticou duramente a resposta de Israel, afirmando que o direito de defesa não pode autorizar a matança indiscriminada de civis. Para Lula, o que está acontecendo em Gaza não é apenas um conflito. É a tentativa de exterminar um povo e apagar o sonho de uma nação palestina. E eu já quero saber sua opinião. Você concorda com Lula quando ele diz que existe genocídio em Gaza? Ou acha que ele passou do tom ao usar essa palavra em um palco global? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque esse é um dos debates mais quentes da política internacional. A fala aconteceu durante a Conferência sobre a Solução de Dois Estados, organizada na ONU, com a participação de países como a Arábia Saudita, França e Mônaco. O objetivo do encontro é reforçar a necessidade de dois países convivendo lado a lado, Israel e Palestina, para que a paz no Oriente Médio seja possível. Segundo Lula, sem isso, não haverá estabilidade na região e o radicalismo continuará a se espalhar pelo mundo. O mais interessante é que a ausência de Israel e dos Estados Unidos foi sentida como um sinal claro de boicote. Para o embaixador israelense, a reunião não passava de um circo. Enquanto isso, líderes europeus e árabes defendiam a coexistência pacífica como a única saída para um impasse que já dura décadas. E você, acha que o Brasil está certo em assumir esse protagonismo e bater de frente com potências como Israel e os Epuremeiwa? Ou o país deveria manter uma postura mais neutra nessa disputa? A conferência na sede da ONU não foi um evento qualquer. Presidida por Arábia Saudita e França, a reunião sobre a solução de dois estados reuniu cerca de 30 delegações, todas com um objetivo em comum: defender que só haverá paz no Oriente Médio quando existir um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel. O simbolismo foi forte. A França, logo na abertura, fez questão de reconhecer oficialmente o Estado palestino, seguida por Mônaco. Um gesto diplomático que reforça a ideia de que a comunidade internacional está cada vez mais inclinada a apoiar a Palestina como nação. E foi nesse ambiente que Lula escolheu endurecer seu discurso, afirmando que o que acontece hoje em Gaza não é apenas uma tragédia, mas um genocídio em andamento. A fala de Lula ganhou ainda mais peso porque ecoou as palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que pediu um cessar-fogo imediato e permanente, além da libertação dos reféns do Hamas. Guterres também destacou que nada justifica o ataque de 7 de outubro de 2023, mas que isso não pode ser usado como desculpa para massacrar milhares de civis inocentes. Enquanto isso, a ausência de Israel e Estados Unidos foi vista como um recado claro de isolamento. Boicotar a conferência significou deixar o palco aberto para que países como Brasil, França e Arábia Saudita conduzissem o debate sobre paz e democracia no Oriente Médio. E aí está a jogada estratégica. Ao usar a palavra genocídio, Lula não falou só como presidente do Brasil, mas como um líder disposto a peitar as grandes potências em nome de um discurso de direitos humanos. E aqui eu quero ouvir você. Será que Lula conseguiu reforçar a imagem do Brasil como voz da diplomacia mundial? Ou corre o risco de que essa fala feche portas importantes, principalmente com os IUA e Israel? Comenta aqui embaixo, porque esse é o ponto que pode definir o impacto real desse discurso. Se lá fora o discurso de Lula chamou a atenção pelo tom duro, aqui dentro ele caiu como uma bomba no cenário político.
Aliados do presidente correram para reforçar a ideia de que o Brasil voltou a ocupar um papel central na diplomacia internacional. Para governistas, a fala de Lula mostra coragem. Enquanto potências como os Estados Unidos e Israel boicotam a discussão, o Brasil não se cala diante do que considera uma violação grave dos direitos humanos. Do outro lado, a oposição não perdeu tempo. Parlamentares ligados ao bolsonarismo e parte da direita acusaram Lula de usar um termo irresponsável ao chamar a situação em Gaza de genocídio. Para eles, a fala pode prejudicar relações comerciais e políticas importantes, sobretudo com Israel e o Siquis e o UNRWA, que já vem impondo sanções ao Brasil em outros contextos. Alguns chegaram a dizer que o presidente estaria transformando o Brasil em pária internacional, ao se alinhar a narrativas mais críticas contra Israel. E eu quero saber a sua visão. Você acha que Lula foi corajoso ou imprudente ao usar a palavra genocídio? Deixa nos comentários, porque esse é um daqueles temas que divide opiniões até dentro da mesma família. É importante lembrar que esse não é o primeiro embate diplomático do governo Lula em questões de direitos humanos e conflitos internacionais. Desde o início do mandato, o presidente tem defendido a multipolaridade, ou seja, um mundo em que grandes decisões não dependam apenas dos que o CEUA e da Europa. Essa postura gera apoio entre países do sul global, mas também aumenta tensões com as potências tradicionais. No judiciário e no meio acadêmico, alguns especialistas em direito internacional destacaram que o termo usado por Lula tem base em relatórios da própria ONU, que já apontaram indícios de crimes contra a humanidade em Gaza. Ou seja, há respaldo técnico. Mas no campo político, o uso da palavra carrega um peso simbólico enorme. E aqui vai a reflexão. Será que Lula está tentando se consolidar como porta-voz dos países em desenvolvimento ou está arriscando demais ao tensionar com aliados estratégicos como o CEUA? No cenário internacional, a fala de Lula foi recebida com ecos muito diferentes. Entre países árabes e parte da Europa, o discurso foi visto como um ato de coragem e de alinhamento à defesa dos direitos humanos. Para muitos líderes, chamar de genocídio o que acontece em Gaza não é exagero, mas sim um retrato fiel da realidade. Esse apoio pode abrir espaço para o Brasil consolidar laços mais fortes com o Oriente Médio e até ampliar sua liderança no chamado Sul Global. Mas, do outro lado, a tensão cresce. Estados Unidos e Israel, que já haviam boicotado a Conferência da ONU, receberam a fala de Lula como mais um sinal de afastamento. Para o governo Trump, que voltou a adotar uma postura dura em relação ao Brasil, a palavra usada pelo presidente brasileiro reforça a narrativa de que o país estaria se distanciando do Ocidente. É o tipo de discurso que pode custar caro em negociações comerciais, parcerias estratégicas e até em votações em organismos multilaterais. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que Lula deve manter esse tom firme, mesmo correndo o risco de atritos com potências, ou deveria adotar um discurso mais moderado para não prejudicar o Brasil em outras áreas? Vale lembrar que esse não é um tema novo para o Brasil. Historicamente, a diplomacia brasileira sempre defendeu a solução de dois estados e buscou um papel de mediador nos conflitos do Oriente Médio. Mas o uso da palavra genocídio marca uma mudança de tom, deixando claro que o governo Lula está disposto a tomar lados mais firmes, mesmo que isso incomode os grandes. Além disso, a ausência de Israel e EUA na conferência acabou funcionando como um vácuo diplomático. Sem eles na mesa, países como Brasil, França e Arábia Saudita ganharam mais espaço para se projetar como protagonistas de um debate global. O desafio é: até que ponto esse protagonismo vai fortalecer a imagem do Brasil no mundo? Ou vai gerar retaliações que podem pesar na economia e na política interna? Então eu pergunto a você, essa postura de Lula projeta o Brasil como líder global pela paz, ou pode acabar isolando o país dos seus maiores parceiros econômicos? Comenta aí que quero muito saber sua visão. Se lá fora a fala de Lula reverbera como gesto diplomático ousado, aqui dentro ela pode ter impacto direto no cenário político de 2026.
Isso porque cada palavra dita em palcos internacionais acaba sendo usada como combustível no debate interno brasileiro. Para a base governista, o discurso de Lula na ONU é uma oportunidade de reforçar a imagem de um presidente que não tem medo de chamar as coisas pelo nome e que coloca o Brasil novamente no centro das grandes discussões mundiais. A palavra genocídio é vista por aliados como um gesto de firmeza, de alguém que se posiciona em defesa dos direitos humanos sem se curvar às pressões de potências. Esse é o tipo de narrativa que pode mobilizar a militância e reforçar o apoio entre setores progressistas. Já para a oposição, principalmente o campo bolsonarista, a fala será usada como mais uma prova de que Lula coloca ideologia acima dos interesses do país. Eles devem explorar a possibilidade de retaliações comerciais e políticas por parte de Israel e Estados Unidos, apresentando o presidente como alguém que estaria colocando em risco empregos, exportações e relações estratégicas só para fazer discurso bonito na ONU. E eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, esse discurso fortalece ou enfraquece Lula para a disputa de 2026? Outro ponto importante: figuras como Tarcísio de Freitas, apontado como potencial nome da direita para 2026, podem usar esse episódio para se diferenciar. Enquanto Lula adota uma postura internacional de confronto, Tarcísio pode se vender como o político moderado, focado em pragmatismo e na boa relação com parceiros comerciais. Ou seja, até um discurso sobre o Oriente Médio pode se transformar em munição eleitoral aqui dentro. No fim, a palavra usada por Lula, genocídio, não é apenas uma definição técnica. Ela é uma jogada política, diplomática e simbólica, com efeitos que vão muito além de Gaza. Estamos falando de impactos no comércio exterior, nas relações internacionais e, claro, no campo de batalha da política nacional, que já está aquecido para as eleições de 2026. E você que acompanhou até aqui, acha que Lula fez certo em usar esse termo tão forte? Ou deveria ter adotado uma postura mais neutra para evitar desgaste interno e externo? Deixa nos comentários, porque sua opinião é essencial nesse debate.